Ele sabe tudo de futebol de uma maneira irritante até. Não é? Eu vou conversar com Paulo Vinícius Coelho, o PVC. Muito obrigado pelo irritante. Porque realmente é demais. Tudo bem? Tudo bem, obrigado pelo convite. Meu amigo Canalinha, como é que vai lá? Vai vendo você sempre, o João Carlos Albuquerque, o canalha. Um beijão pro João Carlos, tá? Ele te mandou um beijo também. Olha só, seleção brasileira. Por que tanta oscilação? Eu não sei quem foi que disse que os dois grandes favoritos para a Copa seriam Brasil, eu não sei qual era o outro time, e que a Argentina correndo por fora. Será que a Argentina já não está correndo por dentro? A Argentina tem o melhor jogador do mundo e provavelmente vai ter o melhor jogador do mundo em 2014. Porque o Messi não está parecendo que vai abandonar esse reinado tão cedo. Não. Agora, acho que você tem a Eurocopa rolando agora, vendo a Espanha jogar, vendo a Alemanha jogar. A Alemanha, eu acho que é um exemplo do que está acontecendo no Brasil, de como conseguiu sair de uma crise profunda para um time muito forte. Eu acho que a oscilação do Brasil hoje, para mim, na minha visão, tem muito mais a ver com o hiato de geração. Assim, você tem Kaká aos 30, Ronaldinho Gaúcho aos 32 e o Neymar com 20. Então, para mim, é muito menos uma crise de talento e muito mais de maturidade. Sim. Falando no Neymar, ele está pensando que é campeonato de cuspe? Não, porque ele deu uma cusparada no argentino lá, braba. Depois falou que não. Né? Mas deu. Como é que se põe, como é que se faz uma disciplina maior? Como é que se ensina uma disciplina maior aos jogadores? Ao Marcelo, que, do meu ponto de vista, é o melhor jogador do mundo na sua posição. Também acho. Mas ele é estouradíssimo, né? Tem que controlar. Vamos lembrar o Romário, em 89, teve um jogo Brasil e Chile, eliminatórias. Aquela eliminatória mesmo em que o Rojas fingiu que se cortou com uma gilete, fingiu que tinha caído o rojão da fogueteira. No jogo de ida lá em Santiago, o Romário entrou numa provocação no chileno e mordeu o peito do chileno. Foi expulso com... Tem gente que diz que ele foi expulso antes do apito inicial, que não é verdade. Ele foi expulso no comecinho do jogo de Santiago. Aquele jogo terminou com o Brasil tomando um gol, com o Tafarel entregando a bola na mão do chileno para bater um sobrepasso na época, que era como se chamava. O chileno botou a bola no chão, bateu em 2 toques, saiu o gol do Chile. O que era aquela geração? Era o Tafarel aos 24 anos, era o Romário com 22, era um time em formação. Aquele time, 6 anos depois, 5 anos depois, estamos em 89, foi campeão do mundo. Aquele time tomou 4-0. Ganhou o campeonato do mundo por empate. Por empate pelo Baggio. O único caso do mundo. A Itália depois. Em 2006 a Itália também foi nos pênaltis. Foi. Agora me fala uma coisa. Você falou aí do sobrepasso. Sobrepasso, não existe mais sobrepasso, não existe mais isso. Não existe? Não. Mas existia e os goleiros brasileiros não tinham a menor ideia de que existia. Porque se não me falha a memória, na Copa de 74 aconteceu a mesma coisa com o Leão. O Leão, não vou dizer qual foi o Leão, vou lembrar mais do jogo Brasil e Holanda, que ele fechou o gol contra o Cruyff, embora tenha tomado 2 gols, né? Um do Cruyff e um do Neskins. Mas eu lembro que teve um lance que todo mundo falou, mas não houve nada, não houve. Houve o sobrepasso, não existe mais isso. Não, hoje o goleiro tem 6 segundos para repor a bola em jogo. E ele não pode receber a bola recuada. Que antes ele tinha que quicar a bola, não é isso? Ele tinha que quicar a bola, ele não podia dar uma quantidade de passos. Já esqueci essa regra, ficou lá no ano passado. Você não esqueceu nada, não venha com mentira aqui, não. Desde 92... Você não esqueceu nada. Desde 92 você não pode pegar a bola recuada pelo seu zagueiro, pelo seu parceiro, com as mãos. E aí é tiro livre indireto. O lance que eu estou citando foi um tiro livre indireto dentro da área do Brasil, que foi o Tafarel inocentemente pegou a bola, deu na mão do chileno, o chileno bateu a bola, tocou de lado, saiu o gol do Chile.
era um goleiro inexperiente. Eu acho que um pouco da nossa oscilação, da seleção brasileira hoje, tem a ver com isso. Tem a ver com um time que você vai cobrar do Neymar, que seja o melhor do mundo, e a cada dia que o Neymar erra um chute, erra um passe, cava um pênalti, vem a comparação com o Messi. Não, o Neymar não é melhor que o Messi. Claro que não. O Messi é o melhor do mundo por 3 anos consecutivos. O Neymar, e também não é preciso ter o melhor jogador do mundo para ser Não, campeão do não mundo. precisa ser o melhor jogador do mundo para ganhar. Para ganhar a Copa do Mundo. Não, inclusive, a própria Argentina já jogou na Copa com o Messi jogando Sim. e não aconteceu nada. 2 vezes. Então, jogou com Maradona contra o Brasil e perdeu em 82. Em 82, exato. Então, realmente não é. Depois ganhou em 90, mas é melhor não falar sobre isso. Não, vamos esquecer. Estou falando de como não é tão importante esse negócio de melhor do mundo. Quem é que pode mais? Super-homem ou Deus? Não tem essas comparações. É isso aí. Né? Ah, vale milagre? Então, sabe, não tem como comparar. Agora, achar que o Brasil está entre os primeiros para ganhar a Copa, você acha? Hoje não. Eu não quero ser pessimista, mas vendo... Hoje não está. Hoje não está. Mas eu acho que um problema que a gente tem, nós brasileiros, que achamos sempre... É engraçado, né? Você pega o vôlei. A gente tem essa frase de não existe mais bobo no futebol. Você pega o vôlei. O que era a seleção brasileira de vôlei em 1972? Não era nada. A gente aceita perfeitamente que a realidade do vôlei tenha se transformado de uma maneira que o Brasil tenha superado russos, americanos, italianos, poloneses, búlgaros. Agora, o entendimento de que você tem oscilação, de que o Brasil tem fases em que está muito bem, outras em que não está muito bem. A Espanha, que tinha uma seleção mediana, hoje é campeã do mundo. Se a gente não entender isso e não prestar atenção no que está acontecendo no futebol mundial, o Brasil não vai conseguir voltar a ter uma das seleções principais. Mas peraí, quando a Espanha ganhou a Copa do Mundo, ela tinha os 2 melhores times do mundo na Espanha, que era o Barcelona e o Real Madrid. Mas durante muito tempo ela teve, nos anos 60, por exemplo, em 1960, na semifinal, o Barcelona e o Real Madrid, 61, o Barcelona eliminou o Real Madrid e foi para a final, eram os 2 maiores times do mundo. E a Espanha não tinha. O Santos, na época, e o Botafogo com Garrincha. Sim, mas a gente, no futebol europeu, você tinha os 2 como muito poderosos. E a Espanha não transformava isso numa grande seleção. Mas agora parece que deram um jeito nisso. Deram um jeito nisso. O que eu me parece é só... Vou voltar ao exemplo da Alemanha. A Alemanha teve, em 2000, uma eliminação na primeira fase da Eurocopa vexatória. 2 anos depois, ela fez uma seleção envelhecida, conseguiu entender que tinha que jogar de uma maneira pragmática, foi vice-campeã do mundo. Não deu jeito na seleção, tanto que 2 anos mais tarde ela foi de novo eliminada na primeira fase da Eurocopa, vexatória. Aí o Klinsmann assumiu a seleção e começou um processo de renovação, de investimento na seleção sub-19, na seleção sub-17, que fez. A Alemanha não voltou à final de Copa do Mundo depois disso. Ela foi 3ª colocada em 2006 e 3ª colocada em 2010. Mas ela montou um time que deu um vareio de bola no Brasil em agosto, né, no amistoso de agosto. O caminho do Brasil é o mesmo. A pergunta é se dá tempo para transformar esses garotos talentosos, Oscar, Neymar, Leandro Damião, Ganso, que oscila muito também, num time forte para ganhar a Copa do Mundo daqui a 2 anos. Essa é a pergunta. Agora me diz, qual é a outra seleção que joga com 2 centroavantes e um canhoto na direita? E um canhoto na direita. O Oscar é destro, né? O Oscar jogou pelo lado direito. Não. O Hulk pela direita. O Hulk e Leandro Damião. Leandro Damião centroavante. Não seja um ponta direita. Ele é um atacante. Ele é um centroavante. No Porto ele joga mais pela direita. O time do Porto, que foi campeão da Europa League na temporada passada, tinha o colombiano. E ele joga, é canhoto. É canhoto. Pois joga pela direita, claro, pois sim, é canhoto. O Porto, campeão da Liga Europa na temporada passada, eu não falei nada, pelo amor de Deus. Tinha o Radamel Falcão Garcia, o colombiano, que está no Atlético de Madrid, como centroavante, e o Hulk pelo lado direito. Ele vai bem por ali. Agora... Eu vi ele perder umas 2 chutadas porque ele teve que trocar de perna. Porque ele tem... Isso às vezes faz falta. O canhoto que vai para a linha de fundo e não tem o pé direito. Tem um lance famoso do Maradona que chegou na linha de fundo e não tinha o pé direito para cruzar e meteu de letra e saiu um cruzamento perfeito. O Hulk não vai fazer isso.
Mas tem um processo da formatação do time. Não tem, hoje tem pouco time que joga com 2 atacantes de verdade. Tem muito time jogando com um atacante só. O Zagallo dizia que ia virar o 4-6-0, né? Está virando um pouco isso. A Espanha jogou um pouco assim. Agora, um jogador bem habilidoso no lugar do Hulk e do Leandro Damião, a seleção não ia fluir mais? Eu acho que o Lucas pode jogar no lugar do Hulk. O Lucas é um jogador que está sendo preparado. Maravilhoso. E a pergunta é se nos Jogos Olímpicos, se a seleção vai ter... A seleção pode ter 3 jogadores acima de 23 anos na Olimpíada, certo? Quais são os 3 prováveis? O Marcelo, para seu desespero. Pode olhar. Não, eu acho o Marcelo o melhor jogador do mundo na posição dele. Só tem que dosar um pouco o facho. O Thiago Silva. E aí tem uma disputa que é Davi Luiz na zaga ou o Hulk na frente. Eu tinha para mim que o Davi Luiz era o terceiro acima de 23 anos e o Lucas ia ser titular do lado direito. Só que nessa excursão, nesses 4 jogos, o Lucas quase não jogou. Claro. Mas o Lucas é um jogador mais talhado para jogar do lado direito do campo. Talvez falte a ele a experiência internacional que o Hulk tem. Eu não estou falando do talento. Mas esse negócio de experiência internacional é relativo, não é? É. Porque você pode ter muita experiência e não ter muita habilidade. Sim. A gente está perguntando muito isso sobre o Neymar hoje em dia. Cada vez que o Neymar joga pela seleção ou enfrenta um marcador um pouco mais forte num jogo do Santos... 3 marcadores, né? Põe 1 e mais 2 na sobra. Como o Peruzzi do Vélez, que jogou com o Augusto Fernandes fazendo a marcação em cima dele. Qual é a pergunta que a gente tem feito muito? É o nosso complexo de vira-lata hoje. Será que o Neymar está jogando tão bem no Brasil porque o nível do futebol brasileiro é mais fraco? Ou será que o Neymar é tão brilhante assim? Eu acho que o Neymar é um jogador de 20 anos. Um jogador de 20 anos vai fazer partidas brilhantes. Vamos fazer uma conta? O Zico, aos 20 anos, não era titular do Flamengo, né? E o Neymar tem que disputar com o Messi o trono de melhor do mundo, na nossa cabeça. Porque essa coisa, né? Tem que ser o melhor do mundo. Isso deve atazanar a própria cabeça do Neymar. Né? Atazana. Imagine ele entrar num jogo Brasil-Argentina que as pessoas falam que é Messi versus Neymar. Agora, tudo isso, você falando do Hulk, para voltar à questão do Hulk, a minha impressão é que tem um processo de formação do time. Primeiro, do time olímpico, que vai tentar a medalha de ouro, que vai tentar voltar... Dali vai sair a base, que é essa, que jogou contra a Argentina, contra o México, contra os Estados Unidos, contra a Dinamarca. Vai sair a estrutura do time que vai virar o time da Copa do Mundo dali a 2 anos. Aí você vai enxertar o Ramires, você vai enxertar o Hernanes, você vai colocar o Daniel Alves, eventualmente o Júlio César, e vai ter a estrutura do time titular. Mas nesse acerto e erro, vai entrar o Hulk para dar maturidade, embora não tenha o talento do Lucas. Mas o Lucas talvez tenha toda a habilidade que você quer, que eu também quero. Acho que o Lucas tem potencial para ser titular desse time. Mas ele ainda não acertou uma grande partida na seleção, tirando aquela de Belém, no ano passado, no Desafio das Américas, que o Brasil ganhou da Argentina. Você sabe que eu ouvi no próprio programa que vocês fazem, alguém tentou, quando o técnico do Barcelona, o Guardiola deixou o Barcelona, alguém disse... Pois é, por que a gente não convida ele para ser técnico da seleção? E aquele gordinho do Rio, como é o nome dele? Lúcio de Castro. O Lúcio. O Lúcio, inclusive, ele acha que ele tem que falar alto porque ele está no Rio. Então ele fala, ele era capaz de aceitar. Pode convidar. Todo mundo, as pessoas, de uma forma geral, sempre criticam muito mais o técnico do que a seleção em si. Você acha que isso tem algum fundamento de verdade? Da crítica à seleção ou de trazer o Guardiola? Não, trazer o Guardiola é uma coisa impensável, porque jamais o Brasil ia contratar para futebol um técnico de fora. Se bem que a gente aprendeu muito com Bela Gutmann, com Freitas Solis, né? Sim. Mas acho que isso está fora de cogitação. Eu digo o negócio de criticar mais o técnico do que a seleção. Eu acho que a seleção tem uma coisa engraçada. Para tocar nesse ponto da crítica à seleção. A seleção hoje ela é muito criticada por alguns aspectos. Criticar o técnico é uma coisa histórica. Sempre foi assim. Você convocou o jogador do Fluminense, você reclamava porque não levou 2 do Fluminense. Agora reclama porque vai levar o cara e vai tirar o jogador do Campeonato Brasileiro. Tem uma mistura da seleção brasileira com a CBF. Então você critica a seleção porque é a seleção da CBF. E tem uma coisa,
da crítica à seleção brasileira em si, é engraçado como as pessoas falam assim, ninguém se importa mais com seleção brasileira, não se importa mais como 30 anos atrás. Eu discordo um pouco disso, mas é incrível como o dia seguinte à derrota é sempre o dia que mais tem comentário, ou seja, é o dia que todo mundo pode malhar a seleção. É como se todo mundo, como se ninguém tivesse com a seleção o compromisso que o Derico tem com o Corinthians, por exemplo. Se o Corinthians ganha do Santos ou perde do Santos, ele vai defender o clube dele na conversa do bar no dia seguinte. A seleção não. Todo mundo malha. Mas todo mundo presta atenção na derrota. Na vitória, é mais do que obrigação. Agora, você falou nisso de seleção. Eu acho que a gente leva uma desvantagem em relação às seleções europeias, porque eles estão jogando juntos o tempo todo, Eurocopa e amistosos, e mesmo entre os times todos eles se conhecem, saem juntos do campo, e a gente aqui se junta só em horas específicas. Copa do Mundo, agora mesmo, seleção olímpica, não tem treino de conjunto com a mesma intensidade que tem as seleções europeias, né? Talvez, eu acho que até tem, mas assim, a gente tem uma frase antiga sobre seleção que é seleção é momento. Então você vai convocar os melhores jogadores. Hoje em dia, quando o Julito Coutinho assumiu a CBF, em 1980, ele chamava de seleção permanente, dizia que ia criar seleção permanente. Seleção permanente nada mais era do que isso que as seleções europeias fazem, que é jogar uma vez por mês. A seleção brasileira tem jogado uma vez por mês. Ela se reúne, convoca 22 jogadores, às vezes você não convoca os mesmos 22, porque um cara não foi bem, por exemplo, o Ramires. O Ramires foi jogador da seleção até agosto do ano passado, jogou contra a Alemanha. Depois parou de ser convocado, porque ele não estava bem, porque jogou mal contra a Alemanha. Aí ele voltou a jogar bem em fevereiro, e aí se cobra que ele apareça de novo no time. Aí tem a montagem do time olímpico, ele não tem idade olímpica, aí desaparece. Mas nesse período a seleção jogou em agosto, jogou 2 vezes em outubro, jogou 2 vezes em novembro, jogou uma vez em fevereiro. Que é nas tais datas FIFA, como a FIFA chama essas datas, as datas dos jogos das seleções nacionais. Bom, falta uma certa continuidade, talvez. Acho que, de novo, tem a ver com esse momento de renovação, de você testar, às vezes mais do que deveria, às vezes menos do que deveria. Vídeo Dunga que não levou o Ganso e o Neymar para a Copa do Mundo. Mas o Dunga tinha uma outra visão do que a do resto do mundo. Para terminar o nosso papo, eu gostaria que a gente visse novamente, ou quem não viu, os gols do último jogo. Vamos ver todos os gols do último jogo, por favor. E deixa por último os gols do Messi. Vamos lá. Abraça o time do Brasil. A seleção treinou muito bola parada, esse tipo de jogada aí. Bastante essa semana. Neymar por baixo. Olha a chance! Estava impedido? Não estava impedido não. Condição legal. Gol do Romulo. Olha aí. Depois o Tiratema mostra que a condição para mim era legal. Rafael vai partir lá pela direita. Ele vai tabela pro meio. Bate pro gol, faz o gol, Oscar! Essa bola o Damião foi bem. O Damião tem tido dificuldade com zagueiros mais experientes. A gente joga com mais espaço no Brasil do que na Europa. E o Damião, quando pega um zagueiro que está acostumado ao futebol europeu, tem dificuldade. E nessa ele foi muito bem. Ele saiu, segurou o zagueiro, fez o pivô, deixou o Oscar na cara do gol. E o Oscar foi a melhor coisa dessa expulsão, desses 4 jogos. E aí o gol do Hulk. O gol do Hulk. Não, eu gosto. Eu acho ele um lutador, acho que ele é fulminante. Mas realmente, jogando ele não é... a Lusitana, eu acho estranho. Ele não é... Peraí. Sim, vamos ver o Messi. Não, peraí, antes do Messi, vamos ver a cuspida do Neymar? Só para refrescar. Se irritou com o juiz. Ficou caído porque tomou uma pancada sem bola. Aí Marcelo. Aqui é contra o México, então nós. Olha aí. Opa! Fechou o tempo. Olha lá os dois discutindo. Toma empurrão. O Neymar deixou E o juiz quase caiu. Marcelo já chegou lá, já foi o primeiro a dar de volta. Arnaldo César Coelho. Era para vermelho, só de amarelo tá bom. Marcelo não pode ver uma confusão que ele já se apresenta. Vamos ver os gols do Messi, então, por favor.
Lá, não pegou a bola, ele passou, ele correu na cabana. Olha que loucura. E agora, o que que faz? Ele... Não faz. Gol! É sinuca, é jogo de sinuca. Um segundo antes, o Neymar teve uma bola parecida. Lá vou eu comparar, tô falando que não é pra comparar, tô eu comparar. Uma bola antes, o Neymar fez uma bola igual, ele entrou na área, demorou pra definir a jogada, ele tentou o pênalti e o juiz não entrou na dele. Argentina. Aí o Messi faz o segundo e vira o jogo. Depois vai virar de novo. Essa bola é linda, né? Olha isso. Falta um volante aí pra sair atrás do Messi, né? E só o Juan, zagueiro, campeão mundial sub-20. Esse merece o Legião. Esse gol é inacreditável. Gol da Argentina. Tá aí, gente. Vamos torcer. Torcer. Enfim. Tem 3 coisas. Eu conversei. Fala, querido. Tem que trabalhar. O Messi faz uma coisa que na Espanha chamam de entrelinhas, que ele joga nas entrelinhas. A linha da zaga e a linha do meio campo. E ele vem jogar aqui. Aí ele vem jogar atrás do volante aqui, e o zagueiro vem com ele. Abre o espaço para alguém entrar aqui. Aí o zagueiro não vem com ele, ele recebe atrás e parte como ele partiu nesses 3 lances. É difícil marcar. O que me impressiona é as diagonais que ele faz, que parece que não, a bola tem que cair em algum lugar, cai dentro do gol. Não. Você vê que aquilo é calculado. Né? E o chute de longe também, que entrou lá no canto, é um demônio. Eu conversei com Paulo Vinícius Coelho, PVC, muito obrigado. Obrigado a você. Daqui a pouco a gente volta.